No programa de hoje vamos conhecer a história de Qumran, onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Depois vamos a Nazaré, no sudeste da Galileia. Também vamos conhecer o famoso Rio Jordão, o Mar da Galileia e um barco da época de Jesus, a histórica cidade bíblica de Cafarnaum e muito mais. Venha comigo, você vai conhecer lugares incríveis no norte de Israel. Estas são as ruínas dos essênios. Isso mesmo, aqueles camaradas que eram sacerdotes em Jerusalém, dissidentes, junto com leigos que saíram de Jerusalém para viver na rusticidade do deserto. Aqui era a cidade onde eles viviam. Eles tinham uma cidade completa para eles aqui, viviam totalmente independente de produtos que poderiam vir de fora. Praticavam o batismo, está aqui o tanque de purificação dos judeus, que era praticamente imersão. Tanque para armazenar água de chuva que vinha das montanhas aqui em cima, e até hoje essa água desce lá ainda. Aqui ainda é possível ver a canaleta que corria a água de chuva para encher as várias cisternas que ainda tem aqui e os vários tanques de purificação dos judeus, que tem um, ali tem mais outro, são vários que tem aqui. Aqui é onde nós podemos observar o local que era o forno que queimava a cerâmica, né, para fazer o vaso. Ele fazia o vaso e queimava aqui nesse forno. Os essênios eram uma comunidade religiosa judaica, era uma seita do judaísmo, né? O judaísmo era fragmentado, dividido em vários pensamentos do mesmo assunto. E este grupo, chamado essênios, eles saíram justamente de Jerusalém para viver separados, né? Porque tudo aquilo que havia em Jerusalém já não servia mais para eles. Eles consideravam-se os puros de Israel. Faziam toda aquela oposição ao templo de Jerusalém, aos sacerdotes do templo. Então, sacerdotes desistentes, eles vinham morar aqui no deserto, em Qumran, chamado a comunidade dos essênios. Eles compartilhavam tudo, deveres, trabalhos e alimentação. Dinheiro não corriam aqui. Portanto, era uma comunidade praticamente socialista. Para a época, podemos chamar assim, que obviamente não deu certo, né? Acabou-se. Refeitório, onde faziam as refeições comunitárias, onde guardava todos os utensílios domésticos. Mas nem tudo isso aqui, nem tudo de Qumran veio à luz ainda, ou seja, está escavado. É muito grande, só uma pequena parte está escavada. E eles moravam justamente ao lado do Mar Morto. O Mar Morto está aqui a 1 quilômetro para frente. Naquela época estava bem próximo. Neste vale é que em 1947 foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, os famosos pergaminhos. Vamos ver. Em 1947,
1947, foram descobertas nas cavernas do Mar Morto os famosos pergaminhos do Mar Morto. São mais de 225 manuscritos, mas os mais importantes que foram descobertos aqui e os mais falados é o do profeta Isaías e o livro de Salmos. Foram os que foram achados em maior quantidades. Aquilo que saiu do punho dos profetas, por exemplo, o profeta Isaías, o original, não existe mais, porque era escrito em couro de animais que pelo manuseio e o tempo ele se acaba. Então entra em cena os copistas que copiavam dos originais para a primeira cópia, da primeira cópia para a segunda cópia e assim por diante. O que foi achado aqui, por exemplo, do profeta Isaías, era 1000 anos mais antigo do que o que se tinha notícia até então. A importância é que durante as traduções que foram feitas, o livro de Isaías, por exemplo, bateu na íntegra com o que está hoje no Torá hebraico ou na Bíblia católica ou evangélica. Quer dizer, nada foi alterado, nada foi mudado. E esta prova, essa certeza, só veio com a descoberta aqui em 1947. Aliás, uma descoberta no acaso. Quando um beduíno procurando uma ovelha desgarrada, ele passou por aquele alto ali, e viu um buraco, ele pegou uma pedra, tirou uma pedra e essa pedra ao cair dentro da gruta deu um barulho de quebrar de jarro. Ele, curioso, desceu até a gruta, dentro da gruta, e achou ali os cântaros cheios de areia com os pergaminhos. Ele levou esses pergaminhos para um sapateiro em Belém chamado Kendo. O Kendo andou fazendo alguns sapatos com esses pergaminhos ainda, mas logo ele percebeu que tinha ali uma mina de ouro na sua mão. E o bispo de Jerusalém ficou sabendo, veio até Belém e o mundo então ficou sabendo da descoberta dos famosos pergaminhos do Mar Morto em 1947. Daí a grande importância destes manuscritos. O mundo só conhece e fala muito de Isaías, Deuteronômio e Salmos, mas são 225 papiros ou manuscritos que foram achados aqui nas cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto. E a gruta principal é esta, onde foi descoberto a maioria deles. Aí você pode perguntar, mas por que esses pergaminhos estavam dentro desta caverna, escondidos dentro de cântaros cheios de areia? O motivo e o culpado eram os romanos. Quando os essênios perceberam que Jerusalém ia cair, eles imediatamente começaram a esconder os seus documentos, a sua Bíblia, porque o Torá é uma junção de livros. Eles não tinham o Torá reunido ainda no único livro, eram rolos. Para que os romanos não tomassem isso deles, eles esconderam em cavernas, em grutas. E aqui tem mais de 70 grutas, algumas ainda estão sendo escavadas. Muitas pessoas, aventureiros, morrem dentro destas grutas com desabamento e algumas ainda estão sendo escavadas por arqueólogos. E algumas coisas têm sido reveladas. Foram descobertos, por exemplo, incenso que pela qualidade só poderia ter sido utilizado daquela forma no Templo de Jerusalém. Quem sabe ainda o que vai ser descobertos aqui ainda, porque seguem as escavações em grutas novas que estão sendo descobertas. E o mundo verá as surpresas que ainda virão aqui das cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto. Qumran é realmente fascinante. Você precisa conhecer esse lugar com a Caprice Turismo. Agora, vamos em direção à verdejante Galileia, onde histórias de um certo Galileu nos aguarda. Eu estou em Nazaré e encontrei a igreja praticamente vazia, porque saí bem cedo para esta visita, o que é melhor.
Não tem ninguém praticamente na igreja a este horário. Nazaré tem cerca de 70 mil habitantes e somente 20 mil são cristãos católicos. E a igreja de Nazaré, que guarda no seu interior o local onde Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, esta gruta está guardada no centro da igreja, ou seja, junto com Belém, o Santo Sepulcro, Nazaré é um dos principais pontos de visitas cristãs na Terra Santa. Grupos podem vir a Israel e deixar alguns lugares de visitar, mas Nazaré é um dos pontos mais visitados em Israel. Claro, foi aqui que o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Nas paredes dos muros da igreja de Nazaré e também internamente estão painéis com representações da Virgem Maria vindas de vários lugares do mundo. Um retrato da grande devoção à Virgem. Esta porta aqui, olha, é interessante porque ela tem uma cronologia dos eventos bíblicos, que refere-se à vida de Jesus. Ali nós temos o nascimento em Belém, primeira e a segunda. Aqui é a fuga para o Egito. Depois, ele como carpinteiro com seu pai, trabalhando com seu pai aqui em Nazaré. O batismo por João Batista no Rio Jordão. Já na fase adulta, o Sermão do Monte, lá na Galileia, e por fim a crucificação. Essa porta ela não é aberta facilmente. A última vez que ela foi aberta foi no jubileu do ano 2000. Mas nós temos uma outra porta aqui também, que tem a representação de Adão e Eva, a tentação de Adão e Eva, Caim matando Abel, depois a arca de Noé e o sacrifício de Isaac por Abraão. Essa é uma cronologia do Novo Testamento e o Velho Testamento. Eu vou agora entrar na igreja, mas lá dentro é silêncio total. Não pode se conversar lá dentro. Quem cuida internamente desta igreja, da limpeza e enfim, que cuida da igreja é uma comunidade brasileira chamada Comunidade Shalom. E eles são muito rígidos, não pode nem conversar lá dentro, é entrar em silêncio, contemplação, pode tirar fotografia, pode filmar, mas não pode conversar. Vamos lá. A basílica está dividida em duas partes, a de baixo e a parte alta, e é justamente onde está a padroeira do Brasil. Próximo à igreja principal, ou seja, a Basílica de Nazaré, fica o local tradicional da carpintaria de José, que há uma igreja construída em cima dela, que chama-se justamente Igreja de São José. É para lá que eu vou agora. Eu estou agora bem abaixo do altar da Igreja de São José, para dar acesso aqui a uma gruta, que é chamada Gruta da Carpintaria, né? Nós vemos aqui, por exemplo, que era uma casa aqui. Por que sabemos que era uma casa? Porque tem um tanque de purificação dos judeus, ou seja, uma mikvah. E muitas residências tinham essa mikvah, onde os judeus entravam e faziam o ritual de purificação.
A carpintaria está aqui embaixo, ou seja, a Gruta da Carpintaria. A entrada original da gruta era por aqui. Inclusive os degraus são originais, está muito desgastado, mas são originais da época de 2000 anos atrás. Está fechada a gruta, tem uma grade ali, porque turistas da antiguidade entravam aqui e lascavam as pedras para levar pequenas pedrinhas como lembrança. Então eles fecharam e turistas a partir de então não têm acesso ao interior da gruta. Mas a entrada principal era por aqui. A tradição de que essa gruta é a Gruta da Carpintaria, imagine Nazaré, há 2000 anos atrás, era uma cidade muito pequena, uma cidade relativamente pobre. Não poderia haver duas oficinas de carpinteiros numa pequena cidade do interior da Terra Santa. Portanto, quando descobriram esta gruta e acharam nichos de colocação de ferramentas, lugares que de pendurava ferramentas, mesas para trabalho, logo associaram com a carpintaria de José em Nazaré. Não há nenhuma inscrição que conta que esta é a carpintaria, mas foi por uma dedução lógica dos arqueólogos, pela proximidade que está com a gruta da Anunciação de Maria também. Viajando com a Caprice Turismo, você desfruta de várias opções de roteiros. Egito, Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, Itália, França, Espanha, Portugal, Rússia, Dubai, China, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia. Venha viver essa experiência inesquecível que é viajar com a Caprice Turismo. Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.